para abordar o tema somatização e pânico. Bom, aos meus novos amigos aqui de Maceió, muito bom dia para vocês. Uma alegria muito grande estar aqui. Recebam o nosso abraço aí carinhoso da Associação Médico Espírita de Santos, que não mais faz parte o Neymar, né? Que agora faz parte da Associação Médico Espírita de Barcelona, não é mesmo? E que também é um privilégio ter os irmãos Alejandro, Sérgio, aqui nossos amigos de velhos tempos, né, aqui juntos, uma alegria, né? E viemos trazer algumas ideias sobre o tema, somatização, pânico, ectoplasmia, algumas hipóteses diferentes, sem pretender ser dono da verdade de maneira alguma, mas dividir um pouquinho dessa nossa experiência, do nosso grupo lá da AMI de Santos, e da SBTVP, Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada. Deixo aqui meu e-mail para quem quiser algum contato, perguntas que eventualmente possam ter sobre o assunto, responderemos aí com o maior carinho. E, como foi dito, né, eu faço parte, junto com a minha esposa Giovana, que é jornalista, do Departamento de Comunicação da AMI Brasil. E a própria AMI Brasil, fundada em 95, pois já haviam outras AMIs, São Paulo, Minas, Espírito Santo, enfim, foi dada uma ordem superior do Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono, para a fundação da AMI Brasil, né? Na época, em 95, a doutora Marlene ficou estressada um pouquinho, puxa vida, fundar a AMI Brasil, que trabalho que isso vai dar, né? E o recado que foi dado foi exatamente esse: fique tranquila, porque chegarão outros amigos, velhos amigos, digamos assim, e hoje nós somos 54 AMIs, praticamente em todo o nosso país, graças a Deus. Acho que só falta no Acre e em Roraima, se eu não estou enganado. E também, por ordem do Dr. Bezerra de Menezes, o nosso trabalho é de muita obrigação, prazer e alegria, dividir esse conhecimento médico espírita com a população em geral, além dos profissionais de saúde. Então, por orientação dele, nós lançamos no ano passado, no último Mednesp, a revista Saúde da Alma, que nós temos 24 matérias sobre ciência, saúde e espiritualidade, contando também parte da história da AMI Brasil, está disponível aqui no nosso evento. E lançamos agora, esse ano, lógico, né, a questão do aborto, a polêmica desse parecer do CFM, ridícula, de estimular o aborto até a 12ª semana de gestação. Temos no nosso site a nossa moção de repúdio a isso, além de listas que pretendemos mandar aos nossos políticos aí para reforçar o nosso posicionamento. E por ordem do Dr. Bezerra de Menezes, fizemos essa revista, Saúde da Alma, especificamente para o nosso evento aqui de Maceió, com relação ao aborto, onde temos aqui alguns temas: prevenção ao aborto, consequências psicológicas, aborto como política de controle populacional, visão espírita do aborto, aborto e bioética, razões jurídicas, médicas e espirituais contra o aborto, vida intrauterina, paradoxo, exo e calamidade espiritual e a vida contra o aborto, para passar esse conhecimento para a população em geral do nosso posicionamento, que também está disponível aqui no nosso evento. Parte de comunicação é isso, né, Gi? Comunicação é o nosso esporte, né? Legal. Meus amigos, entrando no tema propriamente dito, né? Aqui está o nosso simpático colega numa crise de ansiedade aguda, num transtorno de pânico. Diga-se de passagem, né, que muitas vezes, erradamente, a pessoa fala: nossa, eu tenho pânico. Né? A pessoa vê uma barata e fala: nossa, eu estou em pânico. Não é isso. Ou vê a sogra, né? Nossa, minha sogra veio, eu estou em pânico. Também não é isso, né? Isso é só um jeito da língua portuguesa de se expressar, o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Bom, como definição simples e direta, a gente vê esses quadros de ansiedade como estado de humor negativo, caracterizado por sintomas corporais, de tensão física e apreensão com relação ao futuro. Então, vamos prestar atenção nesse tópico, né? Apreensão com relação ao futuro. A gente ouve falar das pessoas que têm ansiedade. Eu mesmo estava ansioso para vir para Maceió, a gente fez escala, não sei aonde, atrasou o avião, aquela coisa toda, né? Então, a gente fala normalmente: puxa, estou ansioso ou estive ansioso por um motivo ou por outro. Mas essa ansiedade, ela pode ser benéfica quando te prepara ou ela te protege para alguma coisa. Eu vou fazer a minha mala antes da viagem, eu quero fazer um plano de previdência, vou guardar R$100 ao mês, então eu estou me preparando ao futuro,
sem ficar preso necessariamente a esse futuro, no porvir, no amanhã. E o que a gente percebe nessas questões da ansiedade, que somos às vezes muito controladores. A gente tem uma tendência natural a ser um pouquinho controlador. E torna-se patológico quando essa reação de ansiedade é intensa ou desproporcional ao assunto que me originou. Então, eu vou vir para Maceió 15 dias antes e vou ficar sem dormir. Precisa ou precisaria? Não necessariamente. Eu posso ficar um pouco ansioso, um pouco estressado para arrumar as coisas e fazer uma viagem, isso é normal. Então, dependendo da intensidade, a gente considera uma ansiedade benéfica, quando te protege, quando te explica alguma coisa, ou patológica. Então, na somatização, nós vemos aqui uma série de queixas físicas contínuas, dores, inflamações, asites em geral, bronquite, labirintite, gastrite, frescurite, todas as ites aí que a gente imagina, e muitas vezes inexplicáveis do ponto de vista clínico, onde todos os exames vêm normais. Diga-se de passagem, procure ao especialista, né, porque às vezes você tem um sintoma, como nosso irmão Alejandro disse, e a pessoa vai empurrando com a barriga e deixa chegar num grau mais intenso, até com vergonha, ou com medo, ou com preconceito. Porque você vai no clínico, às vezes, você fala alguma coisa, ou no cardiologista, que está ali com a área das emoções, né? E te dá um remédio, te pede algum exame, e quando te é orientado para você buscar um médico da área da psiquiatria, parece que é o fim do mundo, é um atestado de que não tem mais jeito, né? Porque qual é a fama? Deixa eu perguntar para vocês, psiquiatra é médico de... Aqui também? Isso é bullying, Alejandro, com a gente. Eu vou entrar em crise, Sérgio, agora. Ah, não, pelo amor de Deus. Aqui não, né? Por favor, gente. Porque é uma questão de preconceito mesmo, de buscar um médico da área da psiquiatria ou um psicólogo, porque parece que é o fracasso, o fim. Não é o fim. Pode ser um recomeço, deixa eu fazer propaganda para o nosso lado, não é mesmo? E, quem sabe, é uma melhora, de fato, com o medicamento, com a psicoterapia, como já foi dito aqui. Então, esses exames, esses sintomas que o paciente sente, devem ser investigados. Senão a gente pode dizer que tudo é espiritual. Tudo é paralelamente espiritual. Nós somos seres orgânicos também, né? E esses sintomas crônicos geram prejuízo significativo da vida social, da vida ocupacional, da vida afetiva, estressando a vida, né? Uma angústia psicológica com sentimentos e pensamentos não saudáveis para esse corpo físico que nos abriga nessa encarnação, dessas poucas décadas que a gente está por aqui. Então, que tipo de sentimentos ou pensamentos não saudáveis, eventualmente, nós podemos ter? Irritações, mágoas, orgulho, egoísmo, indiferença, prepotência, coisas que no Mednesp, com certeza, está tudo lá fora, na rua. Nós aqui somos seres de luz super evoluídos. É assim que a gente espera, né? E o pânico, né, propriamente dito, ataques esporádicos intensos e recorrentes de extrema ansiedade com sintomas físicos desagradáveis, o que vai fazer muitas vezes a pessoa buscar auxílio médico no serviço de urgência, vai parar no pronto-socorro e, diga-se de passagem, é bom ir, porque de repente pode ser uma outra coisa. A crise de pânico, propriamente dita, pode durar de minutos a horas, dá em lugar aberto, lugar fechado, de dia ou de noite, sozinho ou acompanhado, geralmente adulto jovem, a faixa mais comum, 25, 30 anos, e mais em mulheres do que em homens, 2 casos para 1. Aí, achando numa pesquisa aí do livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz, ele cita o termo psiconeurose, simbiose obsessiva onde espíritos anestesiam ou infantilizam mentes menos aptas ao autocontrole, podendo evoluir para o episódio epilético até. Olha que coisa. Então, a gente vai começar a fazer esse paralelismo com a parte da mediunidade, com a parte espiritual. Sintomas de pânico, né? Clássicos. Taquicardia, sudorese, náusea, vômito, alteração de pressão arterial para mais ou para menos, palidez ou vermelhidão, tontura, formigamento, arrepios, dor aguda no peito, muito importante isso, na cabeça, ou até em outra parte, mas na região do tórax principalmente, um medo incontrolável, sem um motivo que justifique, e principalmente uma sensação de morte iminente. As pessoas falam muito isso, parece que eu vou morrer. Então, se parece, vá buscar ajuda, vai no pronto-socorro, não fique esperando piorar, porque de repente pode ser outra coisa. Mas gera também no paciente um constrangimento muito forte,
Aí você fala, caramba, de novo, né? Eu vou no PS tomar um diazepam mais uma vez, fazer um eletrocardiograma de novo, colher exames de sangue, e a coisa se torna muito repetitiva. Temos que fazer diagnóstico diferencial com o próprio infarto, a dor no peito, como foi dito, mas outras coisas como hipertireoidismo, TPM, tensão pré-menstrual, também conhecido como tô pra matar. Não é não, mulheres? Né? Intoxicações por drogas, só muda de estado, hein, gente? Lícitas e ilícitas, infecções virais ou bacterianas, uma febre altíssima, alterações hemodinâmicas, alterações metabólicas na acidose, do diabetes, epilepsia, encefalopatias, tumores. Então, o médico tem a obrigação de pedir exame, seja no SUS particular ou convênio, tá certo? Tem que investigar, o médico tem que ter o carinho e a preocupação de querer saber o que está acontecendo. Senão já atende com uma vontade, e o nosso propósito aqui está cheio de profissional de saúde, o nosso propósito não é esse, né? Bom, a gente vê aqui, no nosso cérebrozinho, algumas regiões, né, relacionadas com medo em cadeia, né? O número 1 ali no meio temos o tálamo, onde receberia informações dos olhos, ouvido, boca e pele, daquilo que está nos acontecendo, do mundo externo, mandando informações lá para o córtex sensorial, que vai interpretar essas sensações de medo, que manda informações para o hipocampo, mais ali embaixo, o número 3, armazenando e recuperando memórias, processando os estímulos, e nessas memórias nós ampliamos memórias dessa vida e das outras encarnações, tá? Que vai mandar informação para a região da amígdala, o número 4, que vai descodificar as emoções, determinando possíveis ameaças, armazenando memórias, que manda informações para o hipotálamo, número 5, ali vizinho, decidindo o que fazer, melhor lutar ou melhor fugir. Então, essas conexões neurológicas, elas existem, nós somos um exército de células, como foi dito hoje aqui. Então, essas informações neurológicas, conectando com as informações do perispírito, vai fisgar coisas desse inconsciente e das nossas memórias, que estão ampliando essa visão de vida presente e das encarnações antigas também. Então, como causa orgânicas e psicológicas do pânico, da somatização, o que a gente vê? Alterações de produção e recaptações da serotonina, um neurotransmissor nosso, lá da região do sistema límbico, principalmente, ligado às emoções. O estresse da vida moderna, traumas que eventualmente nós passamos nessa vida, um assalto, uma perda, um desemprego, que eventualmente pode desencadear um estresse futuro, lógico, ninguém está imune às vicissitudes da vida. Uma personalidade prévia, já meio hipocondríaca, ou que vai se contaminar, que vai adoecer, existe casos assim também, uma questão psicológica intensa, grave, que gera sofrimento do dia a dia desse tipo de paciente, né? Falta de confiança em si, uma questão psicológica importante, falta de confiança na providência divina, uma questão psicológica e de religiosidade, também muito importante. A gente sempre tem a obrigação de perguntar a religião do paciente e se adequar à sua crença, não querer impor o espiritismo para todos, que também não é por aí, a gente trabalha com o público em geral, né? E o que a gente percebe nas questões da ansiedade, como eu disse, querer controlar situações e o porvir. Tem gente que quer controlar tudo, né? Uma vez eu atendi uma paciente no consultório, que eu abri a porta, ela entrou, ela já começou falando assim, o médico é você? Falei, sim, não sei o que ela esperava, um cara que usasse jaleco, roupa branca, que eu não uso, ou esperava o Tarcísio Meira, o Brad Pitt, sei lá o que, né? Aí eu pedi que ela sentasse, eu atendo ela na minha frente, um sofá na minha mesa, e eu não fico atrás da mesa, por questões de fio do computador que fica em cima, eu fico de frente para o paciente. E essa paciente, que nunca me viu na vida, foi lá por indicação de uma amiga, queria mudar, ela falou, você vai ficar sentado aí na minha frente? Eu falei, sim, é o local onde eu atendo, né? Ah, não, está errado, o médico tem que ficar atrás da mesa. Vamos mudar a mesa de lugar. Você imagina, se ela queria mudar a mesa da minha sala, o que ela faz na casa dela com a família, né? E fica aquela briga toda. A queixa dela, a depressão, pânico e ansiedade. Então, querer controlar tudo e todos ao mesmo tempo, isso é impossível. No MEDNESP 2009, o PowerPoint não abriu. Quase que eu entrei em pânico lá também, né? Graças a Deus, esse ano abriu. E como causas causas espirituais, fazendo essa conexão de saúde e espiritualidade, o que nós vemos em crise de pânico, propriamente dita? Mediunidade desequilibrada,
associação de processo obsessivo espiritual, como já foi dito em N palestras aqui, e de que maneira os obsessores de plantão nos atuam. Basicamente duas: intuições negativas, minhoca na cabeça, fácil de entender. E na intuição negativa, o que vem de pensamento na crise da ansiedade, na crise do pânico, gerando a somatização, é vou morrer sem assistência. E a pessoa crê mesmo que vai passar mal e vai morrer, porque a sensação ela é viva, ela é real, não é inventada. Tá? Então essas intuições negativas, a gente começa a fazer uma conexão com uma lembrança lá do passado. Será que ele já não teve uma possível morte trágica na outra encarnação? E que às vezes o obsessor sabe porque estava lá juntinho na outra encarnação? É uma hipótese que a gente tem que pensar. Então, traumas físicos sofridos pelo paciente em outra encarnação, ou o paciente provocou um trauma físico intenso a terceiros, lá atrás, nesse passado, gerando desafetos, processos obsessivos, de mágoas ou raivas de pessoas que a gente possa ter pisado na bola lá numa outra vida e que de repente não nos perdoaram até hoje, séculos e séculos depois. É uma possibilidade, a gente não pode ser ingênuo, achar que nós não erramos no nosso passado. Nós aqui sabemos que é errado matar, sim ou não? Alguém aqui já matou alguém? Não? Não? Nessa talvez não, né? Mas e lá atrás? A gente não sabe, né? Então o que a gente percebe, uma outra maneira, nessa hipótese que a gente está dividindo com vocês, como uma hipótese, na tentativa de discutir, trocar informações, o que a gente vê na questão da ectoplasmia é que na crise de pânico propriamente dito, haveria, como hipótese, uma aguda e intensa manipulação de um fluido, que é o tal do ectoplasma, que foi citado em outros amigos aqui já que palestraram, por parte dos espíritos obsessores, gerando a questão da somatização. Então, as pessoas que teriam a somatização cronicamente, crise de pânico cronicamente, seria muito produtora desse fluido que é o tal do ectoplasma, um assunto polêmico, que como definição, abordando aqui, seria um fluido, uma energia, uma substância, uma massa, uma matéria, enfim, difícil definir numa palavra só, semimaterial, amórfica, elástica, produzida pelos seres vivos encarnados. Haveria o ectoplasma humano, vegetal, mineral, mas tudo que falarmos agora se resume ao ectoplasma humano, tá? Ectoplasma conduz a eletromagnetismo, seria manipulável pelos seres espíritos, pelos seres humanos encarnados e desencarnados, também que se faz trabalho de cura nas casas espíritas, né? Teria uma massa, um peso, mas não tem nenhum aparelho ainda que consiga mensurar tudo isso. Não existe uma tecnologia ainda, né? Interagindo com o meio ambiente através dos efeitos físicos, que está ligado até na própria história da doutrina espírita, na materializações de espíritos, objetos, os fenômenos das mesas girantes, das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, e na casa espírita com os trabalhos de curas espirituais. E o que temos visto nessa questão médico-espírita, na psiquiatria, a somatização e o pânico, nessa hipótese que a gente está aventando aqui, lá do nosso grupo de estudo. Vários pesquisadores, não sou eu que estou falando dessa novidade, a turma aqui já veio pesquisar bastante com relação a isso, William Crookes, o Crawford, Charles Richer, criador do termo ectoplasma, fundador do termo metapsíquica, o próprio Kardec e o Chico, obviamente, falando disso. E vamos ver, passar rapidinho algumas fotos, só para a gente ter uma ideia. Aqui está o Chico Xavier mais mocinho, né, do lado esquerdo ali, o médium sentado com as mãos juntas, e atrás ali o espírito da irmã Josefa se materializando. O que sai da boca do médium ali no caso, parece um algodão, seria o tal do ectoplasma. Isso foi fotografado em sessão de materialização. Diga-se de passagem, as sessões de materializações atualmente não acontecem mais. Isso é no começo do século XX, tá? Onde os espíritos tinham que, entre aspas, provar que existiam. A fase do circo, digamos assim. Agora estamos na fase do estudo e da pesquisa. Outras fotinhos aqui, passando rápido. O que sai da boca da médium parece um pano branco, é o ectoplasma, sessões de materializações. Aqui o médium Peixotinho da cidade de Macaé, do estado do Rio de Janeiro. Aqui, depois de uma sessão de materialização, foi colocado um pouco de parafina para deixar o molde daquele espírito que se materializou. Mãos, pés, flores, objetos em gerais, né? Outras características do ectoplasma, seria inodor, né? Não tem cheiro, mais frio, úmido, expansível, por isso que dá para fazer tratamento espiritual à distância.
as pessoas não precisam estar na casa espírita necessariamente. Seria fotossensível, o ectoplasma trabalha melhor e a equipe espiritual a baixa luz, tanto é que na sala de passe sempre tem uma luzinha verde ou azul, todo mundo já reparou isso, né? Obediente à ação mental, então manipulável pelos seres humanos, encarnados e desencarnados, penetra qualquer matéria presente na natureza, e no nosso caso aqui, do nosso corpo físico, de origem alimentar. Como todo mundo come, né? Obviamente ninguém vive de luz, a gente produz naturalmente o ectoplasma, que ajudaria o nosso corpo físico na fisiologia a ter o seu funcionamento também normal. E a grande indústria química do nosso corpo é o fígado, onde ele seria mais intensamente produzido. Aqui a imagem de uma célula, e seria mais produzido nas mitocôndrias, que é aquela organela amarelinha que tem embaixo e em cima também uma. Tá? As mitocôndrias, então, produzindo a maior parte da energia do nosso corpo, né? Consumindo oxigênio, metabolizando a glicose em gás carbônico, a água ia ser energia, que numa hipótese, numa via, seria mais ou menos assim. Então nós nos alimentamos, aqui resumidamente escrito glicose, que entraria para o nosso sistema digestivo, parando lá no fígado, passando pela mitocôndria, haveria duas vias de produção dessa energia. Ou a gente produziria o ATP, a adenosina trifosfato, numa via normal da fisiologia do nosso corpo humano, ou a via ectoplásmica, geralmente quando a gente tem mais deficiência de sais minerais, ou a gente ingere alguns produtos tóxicos da nossa alimentação, ou remédios, enfim, ou teríamos algumas deficiências do complexo B. Tudo isso numa hipótese. Tá? Então todo mundo, mais cedo ou mais tarde, produz isso. Esse fluido, então, voltando ao tema principal, se acumularia mais na região do tórax, do abdômen, reparando com os sintomas da somatização e da crise de pânico. Esse fluido seria eliminado naturalmente pela nossa respiração, junto com o gás carbônico, saindo pelos orifícios do nosso corpo, todos eles, e quando não doado, quando não eliminado, seria, nessa hipótese, então, correlacionado com sintomas físicos, somatização, asites. Mas antes de achar que é ectoplasmia, tem que ir no especialista. Senão vai dizer que alguém disse no Mednesp isso e não vai no especialista tratar. Tem que ir no profissional especialista, sim. O ectoplasma teria ligação direta com o mental, como disse o Alejandro aqui, né? A renovação do cultivar de sentimentos mais nobres. Isso também nos favoreceria a separação do obsessor de plantão e o funcionamento da fisiologia normal das nossas células, produzindo até menos ectoplasma. E tem uma questão no temperamento que é muito importante. O que a gente percebe é assim, todos nós passamos por contrariedades. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês aqui. Pesquisa do Ibope, Maceió, 2013. Vamos lá. Levanta a mão quem gosta de chocolate. Eu levanto as duas, eu sou chocolatra. Né, Rodrigo? Você já sabe o que eu vou falar agora, né? Quem gosta de pipoca com guaraná no cinema? Eu, todo mundo. Levanta a mão quem gosta de ser contrariado. Ninguém gosta, nem eu. Porque é uma tendência natural humana a gente querer as coisas mais do nosso jeito. Mas são essas contrariedades que eventualmente faz baixar o padrão vibratório da gente. Quando alguém pisa no nosso calo, quando um carro nos fecha no trânsito, você fala, vai com Deus, querido, não é mesmo? E são essas brechinhas que eventualmente nós, sem querer, querendo, como fala o Chaves, nós damos para abrir um espaço para essas interferências negativas no nosso pensamento, principalmente no pensamento. Então, o que temos visto na prática do consultório, no plantão, no pronto-socorro, que as pessoas que teriam a somatização e o pânico, teriam uma certa mediunidade para a cura. Então, a orientação é dar passe, principalmente. Amanhã vai ter fila no centro aqui. Então, o que a gente vê no pânico? O que vemos de características principais do nosso passado, das outras encarnações de fato, é que, de repente, a gente abusou, muito, da questão do orgulho e do egoísmo. Então, o que a vida faz com esse orgulho e egoísmo, se nós ainda temos ressonâncias desses traços da nossa personalidade na vida presente? A vida fala, gente, não vai ser sempre como nós queremos, menos, não é? E o recrudescimento desse caráter, quando a gente passa uma contrariedade, uma frustração, que todo mundo já passou, está passando ou vai passar,
A gente não tolera essa sensação de fracasso. O orgulho fica ferido, gera frustração. E a tristeza vem, de alguma maneira. Só que o que está atrás da tristeza, geralmente, é irritação, é raiva. Mas as pessoas falam o que na média? Eu não sinto raiva, eu sinto mágoa. E eu falo que a mágoa é uma má água. Fazendo um trocadilho com a língua portuguesa, se somos 75% do nosso corpo composto de água, nós estamos criando um lodo dentro de nós mesmos. E o que é a mágoa, se não uma raiva light, baixas calorias? Está ali, né? É gêmea. E essa raiva aproxima o obsessor de plantão pelo desejo de vingança lá do seu passado, de situações mal resolvidas que ainda trazemos. E o obsessor de plantão vai fazer acreditar esse paciente que ele vai morrer sem assistência, que ele vai passar mal de novo, vai no pronto-socorro, está tendo infarto. Intuições negativas. E ou manipulação do ectoplasma gerando sintomas físicos. Isso aqui é uma hipótese, para a gente pensar, discutir, trocar uma ideia. Então, da raiva, vem esses sintomas, vindo os sintomas dá medo, a pessoa passa mal, são coisas vivas, que vai no PS, às vezes com um constrangimento, porque não é a primeira vez que acontece, dá a sensação de impotência nesse indivíduo, fala de novo, e fica. E às vezes gerando até uma depressão por conta disso. Então, a psiquiatria está aí para ajudar? Sim, com a medicação, se for o caso, como já foi dito aqui várias vezes, mas também dando esse complemento explicativo, para fazer uma revisão íntima dos seus valores. Então, antidepressivos, ansiolíticos, psicoterapias, nas várias abordagens, cognitiva, comportamental, TVP, que para o vascular TVP é trombose venosa profunda, né? Aqui TVP é terapia de vida passada, se for o caso, porque nem sempre é caso, vamos deixar isso muito claro, nem sempre é o caso. E o recado, mudança do temperamento, rever valores, praticar o bem, não fazer para os outros que não gostaria que te fizesse, é lei básica da ética, né? Meditação, yoga, mudança do estilo de vida. No caso, na terapêutica complementar espírita, desobsessão, evangelho no lar, equilíbrio e futuro desenvolvimento mediúnico, que a gente pensa que é dessa possibilidade da mediunidade de cura nesses casos, tá? Doação de ectoplasma através do passe principalmente. Mas vale também fazer caridade, vale também ajudar o próximo, não importa a religião que o paciente tenha. Alguns livros aí de bibliografia, psiquiatria básica, de ectoplasmia, o Luciano, né, Décio, que a gente leu o livro dele, o do Mathieu Tubino, um fluido vital chamado ectoplasma, citações de ectoplasmia no livro do André Luiza, lá, Evolução em Dois Mundos, e algum recadinho aqui que o Emmanuel sempre nos ajuda e puxa as orelhas, né? O título desse poema é Aguarda o Tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas, o lado contra te ironiza, o sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te disponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Inspiradíssimo, né? Arrepia, né? E Joana de Ângeles nos acolhe, nos conforta. Acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. Orientação contra a ansiedade mesmo. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o recurso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponha sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá talvez se dê. Não, porém, de forma como aguardas. Porquanto a vida obedece a um plano incessante de mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. O consolo, né? Calma, tenha fé, tudo passa. O site da AMI Brasil, gente, acessa, a gente é da comunicação, a gente precisa estabelecer esse contato de comunicação. O site da SB-TVP, da Rede Mundo Maior de televisão, que são só programas de cunho espírita, de saúde e espiritualidade. A doutora Marlene tem programa lá, programa Portal de Luz. O Décio com a Giovana, o programa Ciência e Espiritualidade. Acessem, acesso gratuito. E aqui está uma foto minha correndo na Praia de Santos. Um beijo, fica com Deus. Tchau.